Este vídeo é a questão número 12. Como um escravo conseguiu passar da função humilde de mordomo a governante? Isto com base em Mateus 24:45, que diz: quem é o escravo fiel e prudente que o seu senhor encarregou dos seus domésticos? Nós em vídeos passados já falámos da apropriação ilícita deste termo, escravo fiel e prudente, que a Sociedade Torre de Vigia tornou exclusiva deles de 9 homens que estão nos Estados Unidos e que foram designados em 1919. Ok, isto já foi provado que não faz qualquer sentido bíblico, e quem tiver dúvidas pode ver a questão número 5, e o tema era: todos são escravos e todos têm de ser fiéis e prudentes. Questão número 5, e a questão também número 11, que a sua salvação depende de se comportar como um escravo e não de servir um escravo. Por isso, quem tiver dúvidas acerca deste assunto pode ver esses dois vídeos. Mas passando do pressuposto que realmente é assim, que 9 homens são este escravo fiel e prudente, a questão que nós pomos é: como é que este escravo, então, conseguiu passar da função humilde de mordomo a governante? Porque o mordomo tem uma função humilde, de servir os seus escravos. Como é que ele passou a governante? Talvez a primeira objeção que surge é: bem, mas se esse escravo, embora seja um escravo numa casa, diz que ele o encarregou dos escravos. Se os encarregou, então é governante. Então, como é um corpo de homens que estão encarregados, então é um corpo. Um corpo governa, um corpo governante. Pronto, e desta forma nós montamos aqui uma doutrina por jogar com palavras, montar ideias, e temos aqui já alguém a liderar milhões de pessoas, com este brincar na areia com palavras. Só que este texto, em Mateus 24:45, fala da função dada a uma pessoa e não o título dado à pessoa. Por isso, quando diz que ele é o escravo, isto é uma função. E não fala ali de nenhum título. Tu vais ter o título governante. Não, uma função de escravo, e não fala de um título. Aqui é dada a função, não o título. Por isso, um escravo que é escravo não vai assumir arrogantemente perante os outros escravos que ele agora é o governante. Nenhum escravo faz isto. Porque até de acordo com Lucas 17:10, diz lá que quando fizeste todas as coisas que foram determinadas, dizem, somos escravos imprestáveis, aquilo que nós fizemos era aquilo que devíamos ter feito. Por isso, não há nenhuma passagem na Bíblia que autorize algum escravo a adquirir o título de governante sobre outros. Isso não acontece. Por isso, que razões houve para um escravo passar da função humilde de mordomo, de servir outros, a governante? Isto vai-me lembrar um bocadinho aquilo que aconteceu com a palavra ministro. A palavra ministro, no grego, diáconos, é com servo, que faz o seu serviço a correr, tem mais ou menos essa ideia. Mas no latim, a palavra ministro vem da palavra minus, que significa menos, alguém menor. Por isso a palavra ministro tinha a conotação de alguém que era menor, de baixo escalão. Obviamente, hoje em dia, com a mutação das palavras, ideias e comportamentos, quando alguém fala em ministro, obviamente nós associamos automaticamente a pessoas de destaque na sociedade, quer seja no mundo político ou religioso. Por isso, quando nós falamos em ministro, lembramos do quê? Ministro da Justiça, Ministro da Cultura, Ministro da Educação, Primeiro-Ministro, por aí fora. Tudo pessoas da alta sociedade. Por isso, esta palavra, ministro, sofreu aqui uma mutação. Por isso, nós somos ministros, mas temos que ser ministros no genuíno sentido da palavra original. Alguém menor, alguém que serve outros. Mas parece que na mente da Sociedade Torre de Vigia e na mente destes homens que ocupam essa posição de governante sobre, parece que houve aqui uma mutação de palavras que abriu portas para comportamentos. Por isso, um escravo passou a ser um líder. Hoje em dia é um líder, é um governante, é um título honorífico. E são tratados como donos, proprietários de alguma coisa. E notem que o coro governante faz questão de este título honorífico, coro governante, ser escrito nas publicações com letra maiúscula. Notem aqui a Sentinela 2007, de fevereiro. Isto é apenas um exemplo, não é?
vocês podem correr as publicações, principalmente as mais modernas, todas elas aparece a expressão corpo governante com letra maiúscula no início. Corpo governante. Isto já é um título. Isto não é uma função. Isto é um título. Por isso, um escravo passou da função humilde de mordomo a governante. E como uma função, sofreu mutação para título. E esta apropriação destes títulos para alguém que tinha a função de ser escravo vai diretamente contra a orientação que Cristo deu. Vocês recordam bem que Jesus disse: não sejais chamados líderes, pois um só é vosso líder, o Cristo. E há uma tradução da Bíblia que verte mais corretamente líder por guia. Traduzem por guia, não sejais chamados guias, conforme esta tradução. Diz: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas a expressão guia significa, no grego, aquele que mostra o caminho. Por isso Jesus está a dizer: não vos comporteis, nem sereis chamados como alguém que mostra o caminho. Porquê? Porque quem mostra o caminho sou eu. Não são homens, sou eu. Por isso Jesus estava aqui a proibir o uso de títulos honoríficos para não encorajar a um senso de superioridade para alguém que às vezes tomasse a dianteira no ensino ou em orientar as coisas. Por isso ele proibiu o uso destes títulos. Não sereis chamados guias, porque um guia é alguém que mostra o caminho, e quem mostra o caminho sou eu. Por isso, estes títulos poderiam contribuir para que as pessoas começassem a reverenciar pessoas que estariam na dianteira de uma determinada atividade. Isso não devia acontecer. Por isso, Cristo estava a deplorar distinções de classes entre irmãos. Era para impedir o domínio sobre a fé de outros. Vocês não podem dominar sobre outros. E só esse título de guia já vos vai abrir a porta para esse tipo de comportamento. Por isso é que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 5,3, que nós já repetimos várias vezes este texto em vídeos passados: não dominando sobre os que são a herança de Deus. Não dominando. Percebia o perigo de pessoas que estavam na dianteira abusar e aproveitar esses títulos fabricados para ter supremacia sobre os outros, para dominar outros, para querer ir além da autoridade que Cristo lhes deu, de influenciar indevidamente a vida das outras pessoas. Não podiam fazer isso. E obviamente que estes títulos iriam contribuir, iriam abrir portas para esse tipo de comportamento dentro da congregação cristã. E Cristo estava a impedir que isso acontecesse. Agora, como é que alguém que é escravo, que tinha a função humilde de mordomia, passa a corpo governante? Um corpo governante é um corpo liderante, é um corpo de guias. Mas Cristo diz: não sejais chamados guias. Porquê? Porque sou eu que guio. Porque um guia é alguém que mostra o caminho, e sou eu que mostro o caminho. Mas isto acontece não apenas na sociedade de religião, mas também em outras igrejas. Como, por exemplo, nas igrejas protestantes, às vezes tratam-se aquelas pessoas que estão na dianteira como reverendos. Mas a expressão reverendo é uma pessoa que merece reverência, muita reverência. E isso não pode acontecer. Não se pode estar a dar esse tipo de reverência. Reverência essa que pertence a Cristo e ao Pai, e não a homens imperfeitos. Ou então a Igreja Católica, que classifica os seus líderes, quem toma a dianteira, como padres. Isso não pode acontecer, porque há um só, que é vosso Pai, que está no céu. Vós são os todos irmãos. Se alguém é chamado Pai, sai da classe de irmão para Pai. Não pode acontecer. Por isso que Cristo estava a impedir aqui, estava, de certa forma, a pregar contra o orgulho espiritual e contra todos os títulos e distinções entre irmãos. Só que esta ordem tem sido ignorada, né? Tem sido modificada, pervertida, por causa do orgulho que existe em pessoas que estão na dianteira e o desejo de ostentação, de serem encarados como pessoas diferentes. E isto não é uma ideia particular, não sou eu que estou a dizer isso. Eu estou a dizer isto porque está escrito em enciclopédias bíblicas que explicam estes assuntos. Assim como em algumas publicações da Sociedade de Vigia, mas parece que às vezes há uma contradição ou uma incoerência naquilo que se diz e naquilo que se faz. Notem o que diz uma enciclopédia bíblica acerca de Mateus 23:10, quando fala sobre estes guias, não sejam chamados guias ou líderes ou mestres. Notem o que diz aqui. A explicação tem a ver com o termo mestre, e depois diz aqui à frente, mas poderia ser melhor traduzido como guia, conforme nós já referimos, guia. Guia porquê? Porque no grego significa aquele que mostra o caminho. Porquê é que então as pessoas não deveriam ser chamadas de guias? Notem como é que é explicado aqui nesta enciclopédia.
Porque essa palavra, isto é, guia, pode indicar o líder de uma seita, de um grupo religioso ou de uma denominação. Ninguém deve aspirar por tornar-se cabeça de uma denominação religiosa, que não passa de uma fração no seio da Igreja Cristã. Ou, pelo menos, ninguém deve rebuscar um título que represente tal líder. Aqui esta enciclopédia deixa claro que ninguém deveria usar o termo líder, porque ninguém devia aspirar, ambicionar, ter o desejo de tornar-se um cabeça de determinada denominação religiosa. Ninguém devia ter esse desejo. Mas é isso que está a acontecer nas religiões, inclusive na sociedade da religia. E ninguém deveria, conforme diz aqui, rebuscar um título que represente tal líder. Mas é isso que acontece na sociedade da religia. Corpo governante, corpo liderante, um corpo de guias. Isso não pode acontecer. Porquê? Porque é Cristo que mostra o caminho, é Cristo quem lidera, é Cristo que guia. E notem como esta enciclopédia ainda acrescenta, é motivo de tristeza, embora seja notável que muitos homens bons, incluindo intérpretes das Escrituras, em realidade tenham tomado o partido dos fariseus, ao invés de concordarem com Jesus neste particular, devido ao seu desejo de reter o uso de títulos no seio da Igreja. E, em sua própria defesa, têm apresentado argumentos que os fariseus também teriam achado úteis na defesa de suas ações e de seus costumes em torno da mesma questão. O que é que está aqui a dizer? Que é motivo de tristeza. Pessoas da liderança, que até conhecem as Escrituras, até interpretam as Escrituras, até são boas pessoas, tenham tomado o lado dos fariseus. Qual foi o lado dos fariseus? De procurar este tipo de título. Porquê? Porque lhes dava destaque. E porquê é que isto acontece? Devido ao seu desejo de reter o uso desses títulos. Eles querem esses títulos, porque dá-lhes destaque. São venerados, são adulados, e dizem que usam também a sua inteligência, a sua sapiência, conhecimento intelectual, para conseguir defender o uso destes termos. Assim como a sociedade da religia. Construção de ideias, construção de palavras, brinca-se ali na areia com palavras, um escravo governa, se governa, não governa sozinho, governa com um corpo, somos nós. Pronto, está feito. Mas diz aqui esta enciclopédia que tomaram o lado dos fariseus ao invés de respeitar a orientação que Cristo deu. Por isso isto não é uma ideia pessoal apresentada neste vídeo, não é particular. Isto são comentários de eruditos bíblicos com relação a Mateus 23:10. Agora, como é que um escravo passou da função humilde de mordomo a governante? Como é que isso acontece? Como é que isso se explica? Violando claramente aquilo que Cristo disse em Mateus 23:10. Não sejais chamados líderes, não sejais chamados guias, aquilo que mostra o caminho. Porque quem mostra o caminho sou eu, não são homens. Só que a sociedade da religião não tem ficado por aqui. Além de dizer que é um corpo governante, um corpo de líderes, um corpo de guias, vai ao ponto de dizer que são reis. E a afirmação que estes homens têm feito na congregação mundial é que estes 9 homens são os nossos futuros reis. Mas hoje existe outro grupo de homens, sentados juntos à mesma mesa, nosso corpo governante. Podemos ter total confiança no corpo governante. Vamos confiar na mesa dos nossos futuros reis, o corpo governante. Como é que é possível que isto seja dito para a congregação mundial? Alguém que tinha a função de escravo, uma função humilde de mordomo, passar a governante e agora já são declarados como reis. Mas como é que alguém hoje já pode ser declarado como rei, já estar a viver à conta de um prémio que ainda não recebeu? Como é que eu posso estar a viver com o ordenado futuro? Isto viola claramente aquilo que Cristo disse: não sejais chamados guias, quanto mais sermos chamados de reis. Somos escravos imprestáveis. O que fizemos era o que devíamos ter feito. Não é sermos chamados futuros reis, como se já tivéssemos a aprovação de Cristo pelo trabalho que nós estamos a fazer. Isso não faz o mínimo sentido. Por isso, um escravo passou da função humilde de mordomo, passou a governante. De governante já vai em rei. Mas não ficam por aqui. O corpo governante vai ao ponto de se declarar como semideus. Isto foi apresentado na Sentinela de 2007, 1 de abril. Veja o que diz. E isto já foi passado num vídeo anterior.
Estão-se a referir aqui ao escravo ali por dentro, que hoje é o corpo governante, e notem o que eles dizem sobre quem eles são e como é que devem ser encarados. Notem aqui. É essa a classe santa do templo que Jesus confiou aos seus bens terrestres. Estão aqui a identificar-se como uma classe santa. Continuando. Por essa razão, todos na congregação encaram como dever sagrado seguir e apoiar as orientações vindas do escravo fiel e do seu corpo governante. Já estamos a entrar aqui num patamar de semideus, porque são uma classe santa e é um dever sagrado obedecer à orientação destes 9 homens. Já estão a exigir que os seus co-escravos tenham uma obediência e a encarem como sagrada. Por isso, obedecerem a nós é sagrado. Como é que um escravo foi designado para a função de mordomia, passou a governante, de governante passou a rei, e agora já é alguém que é alvo de veneração, de dever sagrado obedecer, porque é uma classe santa. Como é que nós conseguimos mamar isto? E não ficam por aqui, porque vão ao ponto de declarar que tudo aquilo que dizem, mesmo que não faça sentido, tem que ser obedecido. Isto é de loucos. Mas eu vou-vos passar a Sentinela 2013, onde fazem esta declaração. Notem aqui. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações que recebamos, quer pareçam fazer sentido de um ponto de vista estratégico, quer não. Notem que, vamos ao ponto de dizer, estes homens, que deviam ser mordomos, que deviam ser prudentes, não é imprudentes, prudentes, vão ao ponto de dizer, olha, mesmo que aquilo que nós vamos dizer no futuro não faça o mínimo sentido, do ponto de vista estratégico, vocês têm que obedecer. Isto é, obediência cega. Mesmo que vocês não alcancem, e quando vocês não alcançam é porque vocês estão atrasados. Quando vocês não alcançam, mesmo que não alcancem, vocês têm que obedecer. É um dever sagrado seguir as nossas orientações. Mesmo que não façam sentido. Isto até podia ser aqui um erro gráfico. Não? Eles enganaram-se a escrever isto, só pode. Enganaram-se, isto era uma anedota e foi para o texto. Quer dizer, não pode, isto não pode ter acontecido. Mas para tirar as dúvidas que realmente houve essa intenção, o irmão Jeffrey Jackson, numa das reuniões anuais, chegou a fazer esta declaração por citar a Sentinela 2013. Vamos ouvir um trecho daquilo que ele disse. A Sentinela de 15 de novembro de 2013 diz assim: nessa época, receberemos orientações da Organização de Jeová que salvarão a nossa vida, embora talvez não pareçam práticas do ponto de vista humano. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações que recebamos, quer pareçam fazer sentido de um ponto de vista estratégico, quer não. Por isso não foi um erro de edição, está bem? Não foi um erro gráfico. Eles queriam mesmo escrever aquilo. E vão ao ponto de repetir aquilo várias vezes, em textos do dia, em publicações, em discursos. Repetem constantemente. As orientações que nós dermos, se não fizerem sentido do ponto de vista lógico, não tiverem lógica, não tiverem sentido, mesmo assim obedeçam, está bem? Porque é um dever sagrado vocês seguirem as nossas orientações. Notem, nós já estamos a entrar aqui num patamar da adoração, porque existem 4 palavras para a adoração, e uma delas é proskineo. E proskineo lembra a ideia de alguém que beija a mão de outro. Ou então, por exemplo, quando um cão lembra a mão do dono. E isso é uma forma de explicar a palavra proskineo, em que a pessoa obedece de forma incondicional. Isto é retratado como adoração. Isto é a palavra que aparece em Hebreus 1:6, quando diz lá que todos os anjos adorem a Jesus. Ou seja, todos os anjos façam proskineo a Jesus. Só que a tradução do Novo Mundo averte por homenagem. Que todos os anjos lhe prestem homenagem.
Pronto, é estranho, não é? É estranho, porque a palavra proskineu é adoração, pode ser vertido como homenagem, tudo bem, mas notem, se fosse apenas um caso, ok, foi uma opção. Quando são várias situações em que o papel do Cristo é rebaixado apenas a um exemplo de pregação, nós já estamos a entrar aqui num patamar de alguém que tem rancor a Cristo. E compreende-se porquê? Porque como eles roubam as ovelhas a Cristo, obviamente há um rancor para com Cristo e não há o espírito de elevar Cristo. Não. Não, adorado não. Adorado é o Pai. Se tiverem que adorar será a nós, proskineu é a nós. Lembram do texto, Mateus 23:10. Não sejais chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo. Conforme já referimos, guia é quem mostra o caminho. Por isso, quem mostra o caminho é Cristo. Por isso não sejais chamados guias, porque vocês não mostram o caminho. Quem mostra o caminho é o Cristo. Mas estes homens estão a dizer que vão mostrar o caminho. E a maneira como vão mostrar o caminho pode não fazer sentido. Mas vocês devem obedecer. Isto viola claramente Mateus 23:10. E mostra claramente que estes homens desejam obediência incondicional. Eu quero que vocês vejam a nossa mão, assim como um cão lambe a mão do dono, de completa obediência incondicional. Senta, senta. Deita, deita. Rebola, rebola. Ponto. Será que não conseguimos entender o desencadeamento no comportamento destes homens? De escravos com uma função humilde de mordomia, passam a governantes. De governantes a reis. De reis a deuses. Porque são uma classe santa. É um dever sagrado obedecer. E depois querem uma obediência cega. Já estamos a entrar no patamar da adoração. Será que nós não conseguimos perceber o desencadeamento do comportamento destes homens? Nós já entramos naquilo que o apóstolo Paulo avisou na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, em que Paulo diz: cuidado para que ninguém vos desencaminhe, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia. Por isso Paulo falou da apostasia, daquilo que realmente é apostasia. Por isso a apostasia não é alguém que se levanta a fazer perguntas, não é alguém que questiona um assunto. Não, apostasia é aquilo que Paulo vai referir a seguir. O que é então apostasia? Notem, ele é um opositor e exalta-se acima de tudo o que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Fala aqui de homens que se vão exaltar acima de tudo, vão se sentar no templo de Deus, sentar-se no templo de Deus. O que é o templo de Deus? Nós já referimos isto no vídeo anterior. O templo de Deus, o apóstolo Paulo disse: vós sois o templo de Deus, vós, pessoas, vós sois o templo de Deus. Porquê? Porque o Espírito Santo habita em vós. Por isso a congregação ungida de Cristo é o templo de Deus. Por isso estes homens tentam sentar-se no templo de Deus, dominar sobre onde Cristo derramou o seu Espírito Santo e querem se exibir como um Deus. Querem se exibir como deuses. Têm que ser obedecidos incondicionalmente. Isto sim é a apostasia. Porque esse lugar pertence a Cristo. Mas estes homens ocupam o lugar do Cristo. Querem manipular as ovelhas do Cristo. Querem a obediência das ovelhas do Cristo. Querem viver à conta das ovelhas do Cristo. Isto sim é a apostasia. Se não é assim, se alguém fugiu o pensamento para o outro lado, então quem são estes que se exibem como um Deus? Quem são? Quem são estes? Dê-me exemplos. Pessoas que se exibem como um Deus, que se sentam no templo de Deus. Quem são? Quem são? Vou dar uma sugestão. Este senhor exibe-se como um Deus? Sim ou não? Ok. Eu acredito que a maior parte diga que sim, não é? Então, qual é a diferença entre este senhor e estes 9 homens? Não querem estes 9 homens ser tratados como governantes? Não querem estes 9 homens ser tratados como reis? Não querem estes 9 homens ser tratados como semideuses, que são uma classe santa e que é um dever sagrado obedecer a eles? E que a obediência tem que ser incondicional, obediência cega. Não é isto sentar-se no templo de Deus e exibir-se como um Deus.
E sabem o pior disto? É que, como algumas pessoas se negam a este tipo de adoração de homens, esta obediência cega, estes homens, no caso dessas pessoas que rejeitam uma obediência cega, não é que eles espancam os seus co-escravos. Isto faz-me lembrar aquilo que acontecia com os Césares. Os Césares puniam os seus cidadãos que não lhes queriam oferecer incenso. Por isso, qualquer cidadão que não quisesse oferecer incenso ao imperador, pagava com a vida. E estes senhores não podem matar, literalmente, não podem fazer, e uma vez que não o podem fazer, vão ao ponto de cumprir as palavras do Cristo. O escravo mau começar a espancar os seus co-escravos. Espancar. Sabe o que é interessante? É que nós às vezes acusamos a Igreja Católica de ter culpa de sangue, porque participou na Inquisição e matou muita gente. E realmente é verdade. Há ali culpa de sangue, que está descrita no livro do Apocalipse, e a Igreja Católica tem culpa de sangue, ponto final, parágrafo. E a Sociedade Torre de Vigia não tem essa culpa de sangue, porque a Inquisição surgiu na Idade Média. E obviamente a Sociedade Torre de Vigia não participou na Inquisição porque não viveu na Idade Média. Porque se ela tivesse vivido na Idade Média, não restam dúvidas, pelo menos na minha mente, de que eles participariam também na Inquisição. Porque é isso que eles estão a fazer hoje. Se vocês notarem o texto novamente, Jesus disse que o escravo mau iria espancar os seus co-escravos. Notem, não diz matar, porque eles não podem matar, mas podem espancar. E notem, espancam os seus co-escravos. Aquilo que a Sociedade Torre de Vigia faz é uma inquisição interna. A Igreja Católica praticou a Inquisição para com todos aqueles que se opusessem aos seus ensinos e espalhou o Evangelho pela espada. Quem não se quisesse converter era morto pela espada. Aqui, a Sociedade Torre de Vigia faz algo um pouco diferente. Pratica uma Inquisição interna e espanca os seus co-escravos. E este espancamento vai ao ponto de os governos hoje já se estarem a perceber que a Sociedade Torre de Vigia é uma organização religiosa cruel que espanca os seus membros. Isso aconteceu em vários países, está a acontecer em vários países aqui na Europa e não só no mundo todo. E um deles foi a Noruega, que a Noruega teve que vir em socorro dos membros de Testemunhas de Jeová, porque a Sociedade Torre de Vigia estava a praticar claramente uma violação dos direitos humanos com os seus próprios membros, com os seus próprios co-escravos. Isto está a acontecer não apenas na Noruega, mas também no Japão, já chegou a Espanha e alguns países aqui da Europa. O governo norueguês teve que vir em socorro de membros da Sociedade Torre de Vigia que tinham sido expulsos, tinham sido removidos. Teve que vir em auxílio deles porque estavam a ser vítimas da violação dos direitos humanos. Agora, o que é interessante é como é que a Sociedade Torre de Vigia apresenta isso para a Congregação Mundial. Irmãos, na Noruega, nós agora perdemos o estatuto. E sabem o que é que eles dizem? O que é que apresentam para nós, Sociedade Torre de Vigia? O que é que eles dizem para a Congregação Mundial? Olhem a sentinela de março de 2024. Diz lá, mas agora a posição do Estado é que continuaremos a ter o nosso registro cancelado, a menos que paremos de remover da congregação os pecadores que não se arrependem. Ora, irmãos, isto é mesmo torcer os factos. Isto é ser sinuoso em palavra, manipulador, porque a razão do governo norueguês ter retirado o estatuto de religião radicada não teve a ver com remover da congregação pecadores impenitentes. Não teve a ver com isso. Mas foi por violação dos direitos humanos. E qual é a violação dos direitos humanos? Existem várias violações dos direitos humanos. Uma delas tem a ver com comissões judicativas que são praticadas pela Sociedade Torre de Vigia, mas à porta fechada. Fazem comissões judicativas fechados numa sala com a pessoa, sem audiência pública. Ninguém pode assistir. Isto não tem precedente. Não tem precedente, nem bíblico, nem secular. Porque no antigo Israel, os julgamentos eram feitos na praça pública. Na congregação cristã, os julgamentos eram feitos na congregação. Vocês têm um exemplo daquilo que aconteceu em Corinto. O caso daquele irmão que andava com
com a sua madrasta. Foi de conhecimento público e foi julgado pela congregação. Não foi fechado numa sala, à porta fechada. Não foi. Até mesmo em tribunais, se os irmãos quiserem assistir a um tribunal, vocês podem entrar e assistir. É audiência pública. Em alguns países, como os Estados Unidos, o júri até são cidadãos. Mas na sociedade de Torre de Vigia, as comissões judicativas é à porta fechada, sem audiências. Isto é uma violação dos direitos humanos. Segunda, não permitem advogado de defesa. Qualquer cidadão tem direito a um advogado de defesa. E aquilo que a sociedade de Torre de Vigia faz é apenas permitir que as testemunhas entrem, deem o seu testemunho e saiam logo. Não permitem assistência, nem advogados. Isto é uma violação dos direitos humanos. E o pior disto tudo é a sentença que é aplicada, que é uma violação dos direitos humanos. Qual é a sentença? A sentença causa morte social da pessoa, quer com amigos, quer com a família. Isto vai contra a Constituição de qualquer país. Isso não pode acontecer. Nem uma organização religiosa tem autoridade para prejudicar a sociedade do país onde ela está estabelecida. Não pode fazer isso, porque ao dividir as famílias, está a dividir a sociedade, está a dividir o país, porque a sociedade é composta por famílias, famílias fortes fazem sociedades fortes. Se divide as famílias, enfraquece a sociedade. Isto é uma violação clara da Constituição de cada país e é uma violação clara dos direitos humanos. Porque aquilo que a sociedade de Torre de Vigia faz é criar tribunais paralelos ao Ministério da Justiça. Não pode criar tribunais paralelos que vão lesar a pessoa socialmente ou patrimonialmente. Não podem fazer isso. Apenas o Ministério da Justiça pode fazer isso. E depois o problema é que o governo se apercebeu que essas sentenças eram aplicadas a menores de idade, a adolescentes, a crianças. Condenar um adolescente à morte social, isso é crime. É uma violação dos direitos humanos. Essa foi a razão de o governo da Noruega vir em socorro das famílias e crianças que eram membros da sociedade de Torre de Vigia. Foi preciso César vir em socorro, porque a sociedade de Torre de Vigia espanca os seus membros. Sejam eles homens, mulheres, idosos ou crianças. Espanca. E todas as alterações que vocês viram nos ensinos na doutrina neste último ano com relação aos desassociados, alteração de 2 João, 9 e 10, agora já podem dizer isto, já podem dizer aquilo, isso não tem a ver com o interesse que eles têm em nós. Isso tem a ver com o facto do governo norueguês tirar o estatuto da religião autorizada, e perderam o financiamento. Porque as Testemunhas de Jeová recebiam todos os anos do governo norueguês 1,5 milhão de euros a fundo perdido. É para vocês, para contribuírem para o bem da sociedade, por educarem os vossos membros, e os vossos membros educados, bons cidadãos, vai contribuir para o crescimento da Noruega. Pronto, 1,5 milhão, todos os anos, 1,5 milhão. Só que o governo norueguês chegou a 2021, cancelou. Não, já não há mais dinheiro para ninguém. Não há mais dinheiro para ninguém. Ou vocês se comportam ou não têm dinheiro. Só que já vai 2021, 2022, 2023, já vem 4,5 milhões de euros. 4,5 milhões. Por isso, as alterações que foram feitas e a alteração da Bíblia, da interpretação da Bíblia em 2 João 9 e 10, não teve a ver com o interesse por desassociados. Teve a ver com o interesse a 4,5 milhões de euros. Está escrito. Isto está escrito. Por isso foi preciso o governo norueguês vir em socorro dos membros que são testemunhas de Jeová. Vocês estão a espancar os vossos ex-membros. E isso é uma violação dos direitos humanos. Olha, e podemos dizer, eu vou abrir aqui um parênteses, porque ninguém que entra na sociedade de Torre de Vigia, que se torna testemunha de Jeová, consegue sair de forma honrosa. A pessoa entra, quando a pessoa entra, um membro entra, ou uma família inteira entra, eles entram e vão ser acolhidos de braços abertos. Mas quando um deles se apercebe que há algum engano e quer sair, já não consegue. Pelo menos de forma honrosa. Porquê? Porque a pessoa vai ficar numa prisão sem grades. E notem como isto é assim. Só há 2 maneiras de sair da sociedade de Torre de Vigia. Ou é de sair de forma desonrosa, ser desassociado, e se a pessoa é desassociada, perde o acesso aos seus amigos e à sua família. Porque a sua família não lhe vai falar mais. Não se vai sentar com ele à mesa.
Esta é uma forma de sair, e é desonrosa. E há outra forma de sair. É o que se diz sair à francesa. Sai-se devagarinho, fica-se inativo, e sai-se, eles não nos podem tocar. Só que há aqui um problema. Então tu estás a sair à francesa. Ok, podes sair, nós não te podemos tocar. Mas olha, vais ficar em silêncio perpétuo. Porque se tu depois de saíres, mesmo que se passe 1, 2, 3, 5 ou 10 anos, fazes alguma afirmação que contraria os ensinos da sociedade de religião, nós vamos atrás de ti e tiramos da família. Isto é verdade. Isto é verdade. A pessoa pode sair à francesa, sai, mas tem que ficar em silêncio perpétuo. Porque se fala, se expressa a sua opinião em público, porque a pessoa muda de maneira de pensar, consegue ver o engano e muda. Não pode. Porque se tu falas ou mencionas alguma coisa na internet, vão atrás de ti e tiram-te a família. Isto passou-se comigo, não vou entrar aqui em pormenores, mas eu percebi, tentei sair à francesa, para ninguém me chatear, só que, claro, nós temos opinião sobre os assuntos, e há um tempo atrás, este ano, coloquei um comentário na internet a dizer que Jerusalém não foi destruída em 607, mas os historiadores, 99% dos historiadores dizem que foi em 587. Uma semana depois recebi logo uma mensagem, que queriam reunir comigo. Notaram? Se está francesa, sim, mas tens de estar calado. Porque se tu dizes alguma coisa que contraria os nossos ensinos, nós vamos te caçar. Pronto, foi aí que entrou então a lei portuguesa, que qualquer cidadão português tem direito a um advogado. E estamos neste impasse. Eu quero a presença do advogado. Só que a sociedade de religia não permite a presença de um advogado. Só que não permitir a presença de um advogado é violar a Constituição portuguesa e uma violação dos direitos humanos. Por isso estou à espera que se decidam sobre esse assunto. Caso contrário, pronto, teremos que ir para César e apelo para César. Por isso ninguém que entra dentro da sociedade de vigia consegue sair de forma honrosa. A única forma de sair sem ser apanhado é sair à francesa, mas ficar com uma mordaça eternamente. E foi isto que o governo norueguês percebeu. Que a sociedade de Torre Vigia espanca os seus co-escravos. E teve que vir em defesa das famílias e das crianças que são testemunhas de Jeová. Por isso, quando eles dizem aqui, mas agora a posição do Estado é que continuaremos a ter o nosso registro cancelado, a menos que paremos de remover da congregação os pecadores que não se arrependem. Isto é uma grande apeta, porque é jogo de palavras. O governo norueguês cancelou o vosso registro porque as vossas sentenças são uma clara violação dos direitos humanos. Vocês sentenciam à morte social idosos, adultos, adolescentes e crianças. Isso não pode acontecer por causa das vossas regras, que nem são bíblicas, são demoníacas, são farisaicas. Isto não é um erro de critério do governo norueguês, porque isto está a acontecer em outros países, como o Japão, como a Holanda, como a Suécia e como aqui a nossa vizinha Espanha. E aquilo que está a passar em Espanha é que existe uma associação de vítimas das testemunhas de Jeová, uma quantidade de membros, penso que andava de 200 membros, criaram esta associação e a Sociedade de Vigia levou esta associação a tribunal por causa do termo vítimas. Não pode usar o termo vítimas no seu nome, na sua denominação, porque é uma forma de desonrar diretamente a Sociedade de Vigia, que é identificada como testemunha de Jeová. Então foi a tribunal, isto deu pano para mangas, então a juíza começou a perceber o que é que estava a passar, porque há muita vítima. E então a sentença, notem, não sei o que estou a dizer, isto foi a sentença que foi lida em tribunal, que a juíza classificou a religião das testemunhas de Jeová como uma religião com comportamento sectário, como seita destrutiva, e que vão avaliar a sua continuidade como religião autorizada. Isto depois saiu no jornal. Justiça espanhola admite que testemunhas de Jeová sejam consideradas seita destrutiva. Porquê? Porquê é que isto acontece?
por causa da violação dos direitos humanos. As sentenças que são aplicadas, a forma como fazem comissões judicativas. Por isso é que agora vieram com novos nomes. Já não é comissão judicativa, já é comissão de anciãos. Quando se convida alguém para uma comissão judicativa, já não se usa esse termo, já se usa o termo convidamos-lo para uma reunião de auxílio espiritual. Auxílio espiritual é deitar de gasolina e acender um fósforo. Isto é jogo de palavras. Temos aqui claramente um espírito farisaico, um escravo mau que espanca de forma contínua os seus co-escravos, sem piedade. Tu entraste para saíres só desonrado. Não sais daqui com honra. Isto não se compreende. Não se compreende. Por causa disso é que os governos têm vindo em socorro de pessoas que foram vítimas da sociedade de vigia. E vêm para proteger os seus direitos humanos. Os governos têm dito, por outras palavras, vocês estão a espancar os vossos ex-membros. Vocês estão a violar os seus direitos humanos. Isto já estava dito, ou predito, profetizado em Mateus 25, 48. Mas se esse escravo mau disser no seu coração, o meu senhor está a demorar, porque já devia ter vindo em 1914, vocês lembram-se? Não, já devia ter vindo em 1878 para Russell. Depois 1914, não veio. 1915, porque não há o ano zero, passamos o ano para a frente. Não veio. Russell morre em 1916. Mas devia ter vindo em 1919, não veio. 1925, não veio. 1941, não veio. 1951, não veio. 1975, não veio. A geração não passa. São 70, 80 anos, de acordo com o Salmo 90-10. Por isso, na década de 80, o máximo 90, isto vem aí. Não veio. Agora já estamos na geração sobreposta. Não. Bem, a geração sobreposta ainda data de 2050. Mas o que é que Jesus disse? O escravo mau iria achar que o seu amo demora. Então, se o meu amo demora, o que é que iria começar a fazer? Começar a espancar os seus co-escravos. Isto está a acontecer com a sociedade de vigia. Por isso, qualquer pessoa que se achegue à sociedade de vigia, à Testemunha de Jeová, é recebido desta forma, de braços abertos, um sorriso, um coração aberto. E se ele entrar com a família, ainda melhor, que veio para um celeiro humano. Agora sim, vocês encontram-se num paraíso espiritual, o paraíso do Belzebu. Entrem. Só quando algum membro dessa família percebe que, afinal de contas, esse paraíso espiritual é tudo menos um paraíso e consegue perceber o que é que se passa com a sociedade de vigia, então tenta sair. Mas a única forma de sair da sociedade de vigia é desta forma. A única forma de deixar a sociedade de vigia é perder todos os vínculos que criou durante a sua vida, inclusive da sua família. Porque a sua família não se vai sentar mais à mesa com ele. E a pessoa passa por uma morte, um apedrejamento social, em que perde todos os amigos de uma vida inteira, inclusive da sua família direta. É isto que acontece para quem entra para a Testemunha de Jeová. Passam a ficar numa prisão, mas uma prisão que não se consegue ver as grades. E ela só consegue ver as grades quando tenta sair. Mas quando tenta sair já é tarde. Não há nada a fazer. Tens de pagar o preço para sair. Porquê? Porque Cristo diz para tu saíres. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, se não quiseres compartilhar dos seus pecados. E a pessoa tem que sair, mas tem que pagar o preço. A pergunta que fica é: como é que um escravo conseguiu passar da função humilde de mordomo a governante? Do governante passou a rei. De rei a semideus. A semideus tem que ser adorado. Obediência cega, incondicional. Sentam-se sobre o templo de Deus. E quem não queimar incenso é espancado e passa por morte social. Por isso, qual é a diferença entre estas duas imagens? Esta, um homem que está sentado num trono em uma organização religiosa que, sim, tem culpa de sangue devido à Santa Inquisição, sim. Esta culpa de sangue está descrita no livro do Apocalipse.
que espalhou o evangelho pelo poder da espada, ou te convertes ou morres. Qual é a diferença entre esta organização e esta? A única diferença é que neste momento o poder que a Sociedade Torre de Vigia tem é apenas de praticar uma inquisição interna. Um escravo mau que espanca, não mata, fisicamente falando, mas esse espancamento causa a sua morte social. Entraste, foste recebido de braços abertos, queres sair, tens de pagar o preço. E só há duas maneiras de tu saíres. Ou sais sem amigos e sem família, ou sais com alguns amigos e família, mas com silêncio eterno. Porque no dia em que tu abris a boca e discordares de alguma coisa que nós dizemos, nós vamos atrás de ti e tiramos da família. Por isso, eu não tenho dúvidas, e com estes anos que eu tive dentro da Sociedade Torre de Vigia, e neste momento tenho 50 anos, ocupei cargos de responsabilidade dentro desta organização, e em 3 anos consegui desmanchar o puzzle e perceber o que é que se está a passar. Eu posso afirmar sem sombra de dúvida que nestes homens se cumprem estas palavras. Tenham cuidado com falsos profetas que se aproximam de vocês em pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês irão reconhecê-los. Eu até vou-me adiantar um bocadinho, e isto é particular, obviamente, que eu acho que estes homens nem pele de ovelha têm. Estes homens são lobos com fato e gravata.